Boa noite, amigos do blog. Estamos de volta para mais uma edição do meu, do seu, do nosso Café com Tetzner aqui. Bora lá, pessoal. Dada aí a intensidade das quedas da cotação, das movimentações de bolsa, né, dos fundos de recebíveis que tiveram problemas aí com alguns papéis, redução de renda, dúvida que o pessoal ficou. E para contextualizar com tudo aquilo que a gente falou, né, há alguns anos, sobre esse tipo de papel, o vídeo que a gente já fez, eu vou fazer um vídeo mais genérico, tá, pessoal? Isso aqui vai se aplicar ao conceito, né, do fundo que paga, né, no critério contábil versus o fundo que paga no critério caixa, as regras que o pessoal está seguindo, e muita gente não entendeu por que houve essa redução, qual que é o fenômeno que causa isso, e eu tentei trocar ideias aqui, cheguei a um esboço, tá, pessoal? Um esboço bem simplista, não tenho a pretensão aqui de ensinar aí a galera mais letrada, é mais o pessoal leigo mesmo, né, a entender como é que funciona aí o mecanismo, né, de distribuição dos rendimentos na maior parte dos fundos de papel, tá? Pessoal, eu vou tentar virar a imagem depois, eu sei que o pessoal fala que a imagem sai invertida, mas caso ela esteja invertida, tem o sentido do gráfico aqui para vocês olharem, tá? Esse aqui, pessoal, é um esquemático bem simples de como funciona aí o ciclo de vida de um papel, né? Então ele vai lá e tem a fase de distribuição, você empresta, né? Empresta 100 com prêmio de 3, uma inflação ali de 6, então você está lá emprestando dinheiro e começa a receber os pagamentos no tempo, tá? Então, dinheiro no tempo. É bem importante, todos os desenhos vão ficar em cima disso aqui, tá? Então na primeira fase, normalmente eles negociam só um pagamento dos juros. Para quê? Para ficar uma parcelinha mais leve, né? Começo de projeto, é mais difícil você ter resultado na fase inicial de um projeto, tá? Então normalmente é mais suave o pagamento no começo. No segundo terço da vida já é bem comum você ter pagamento dos juros e da inflação. E aí que começa a ficar interessante o negócio, tá? Por quê? Porque os juros e a inflação, eles vão ser aplicados sobre o total investido, sobre o 100. Então vai fazendo com que o volume, o fluxo, a quantidade de dinheiro que tem que ser repassada vai crescendo ao longo do tempo. E numa última fase, você ainda tem as amortizações, ou seja, a devolução do pagamento do principal. Então, de novo, pessoal, é uma forma bem simplista, muitos fundos já têm pequenos pagamentos aqui desde o começo das 3 parcelas, mas vamos supor que é uma coisa bem simples, assim, um papelzinho bem simples. Então ele tem uma fase inicial de juros mais inflação, juros, inflação e de devolução do principal. Aqui acaba a dívida, cessa, encerra o CRI, tá? Então, o pessoal fala, duration, período de vida aqui, né, do papel, e acabou a dívida e o fundo recebeu tudo aquilo que ele foi emprestado. Então o gestor pega lá os seus R$100 e começa ali em cima daqueles R$3 que ele recebe de juros, desconta ali as tarifas, desconta ali os custos do fundo e vai conforme ele vai medindo, tentando distribuir. Bom, você percebe que com o passar do tempo, né, vai ficando pesada a parcelinha. Então, o que o pessoal começa a fazer? E aí que vem o pulo do gato das emissões, que a gente começou a alertar vocês de sucessivas emissões, que deflagra o quê? Este problema aqui. Quando você tem um aumento da parcelinha, você começa a fazer emissão, né? Para quê? Para entrar dinheiro novo, para poder, né, reinvestir e para poder ter dinheiro entrando no CRI e reciclando, né, o ciclo de vida, ou seja, você vai aumentando a inclinação aqui dos pagamentos, né, mas você vai criando mais. Então já não é mais 100, são 200, não é mais parcelinha de 3, vira 6, e não é mais 6, viram 12. Então a coisa vai crescendo, ou seja, quanto mais emissão você faz e mais concentração nesse mesmo papel aqui você tem, mais dependente dele você fica. Só que
para quem está recebendo dinheiro, é uma entrada de fluxo nova que vai permitir que ele receba o dinheiro e pague. Alguém lembra daquelas situações em que o pessoal, né, o proprietário vendia o prédio para o fundo imobiliário, né, o prédio era valorizado no valor X, o cara aceitava pagar um valor Y de aluguel por um tempo, depois não aguentava mais, porque falava que o aluguel estava incompatível, mas na hora de vender o imóvel, né, o pessoal superavaliou. Mas enfim, o processo, né, das emissões sucessivas, eles vão fazer com que o quê? Com que o problema, né, se o pessoal concentrar nos mesmos papéis, aqui do exemplo, né, nos mesmos grupos, nos mesmos CRIs com problemas, né, a gente teve alguns eventos problemáticos num certo grupo, então a gente tem a concentração dos grupos. Vai fazendo com que a quantidade de fluxo vai sendo reabastecido, retroalimentado aí pelas emissões. Então, a emissão acaba sendo o quê? Um potencializador do problema. De repente, se você não abastecesse aquilo, né, a coisa ficaria um pouco mais suave, ou o impacto seria menor. Pois bem, voltando ao caso inicial. Então tá lá, né, ele fez a montagem do negócio e ele define que vai conseguir pagar uma renda, né, um fluxo de renda para o cotista. Esse fluxo de renda ele vai sendo definido aqui ao longo do tempo, em função, né, do quanto que ele já pode, naquela relação de quanto de caixa ele tem, quanto de juros e correção monetária ele recebeu e que ele pode já distribuir. Mas só que uma parte disso está atrelada ao quê? Ao projeto chegar no fim e receber tudo, né? Juros, correção monetária, o principal investido. E à medida de que o tempo passa e esse recebimento não acontece, você não tem o quê? O projeto concluído, ou seja, não tem aquele lucro, né, que foi recebido como juros e amortização, passa a ser o quê? Mera amortização. E por isso que você não pode mais distribuir, né? Porque chega num dado ponto que você antecipou resultados. Aí vira essa outra figura aqui, que é um pouquinho mais feia, mas é a figura que vai explicar, né, o que realmente aconteceu. Então, enquanto estava tudo indo bem, era essa curva aqui. Lembra daquela figura lá? Que estava distribuindo bonitinho. E a renda foi sendo traçada aqui num patamar que, pensando do início ao fim, seria um patamar sustentável. O problema é que você tem um ups aqui no meio. Ó. Ups, deu um problema. O resultado mingou. Significa que esse pedaço aqui não vai mais acontecer. Você praticamente teve um período aqui em que você antecipou um resultado que não aconteceu. E é nessa antecipação da relação entre o caixa e o contábil, quando acontece o ups, né, que você passa de um ponto que a gente chamou aqui de ponto sem volta. Né? Ponto sem volta é quando a coisa começa a embicar, você vê que o negócio não está dando mais certo, você está fazendo emissão, você está botando mais dinheiro dentro, só que já não está dando mais resultado. Por quê? Porque a coisa já degringolou. É difícil, pessoal? É difícil. Vai ter que, como eles já estão fazendo os vários relatórios, né, pessoal? Até hoje, agora, a gente viu de um outro FOF que vivia investindo nesses fundos, aí está cheio, né, de papel da securitizadora dentro, tem posição nos FIIs, enfim. Não quer jogar mais gasolina na fogueira. A intenção foi mais explicar para o pessoal por que o negócio foi continuando com as emissões, né, foi sendo abastecido com as emissões, e por que de repente, né, e o que é esse ups, o que é esse ponto sem volta? A crise, pessoal. A crise fez com que o quê? O motriz, né, das empresas, as empresas que vendiam cotas de multipropriedades não conseguiam mais vender, não conseguiram vender cotas, não conseguiram repassar lucros, ou apontar lucros para serem repassados, né, seja ele dinheiro de caixa, dinheiro recebido em novos aportes, e aí a roda parou de girar. A roda para de girar, começa a voltar tudo para trás, e aí você tem, né, a decrescente aqui, né, de resultado, e tudo isso aqui que você tinha projetado como vai dar certinho, vai até o fim, vira, né, uma figura de quebra, né? Que acho que é essa última que eu não mostrei, uma figura de quebra, ou seja, a renda que vinha sendo projetada quando tudo dá certo, ela quebra, e aí você tem aquele rendimento alto, de repente anuncia ou não anuncia mais, ele chega ao ponto, né, em alguns casos tem fundo aí que não está mais distribuindo há quase um ano, né? Por quê? Porque já não tem mais o resultado mesmo vindo, antecipou tanto que já
vai ter que rediscutir, vai ter que repactuar dívidas, vai ter que colocar a coisa num patamar que seja sustentável, vai ter que esperar o setor retornar, né? Voltar a ter vendas, voltar a ter lucro no setor de multipropriedades e provavelmente vai ter que botar mais dinheiro em cima, ou seja, mais emissões ainda, né? Então, bastante gente preocupada, né, gente? Pessoal, só a diversificação vai te salvar nessa situação, né? Se você concentrou demais, a gente sempre alertou aí nos nossos vídeos a importância de ter uma carteira diversificada, não ficar tão concentrado, ter papel, ter tijolo, ter logístico, ter shopping, enfim, né? Ter ações, renda fixa, não só fundos imobiliários, enfim, diversificar mesmo, porque no frigir dos ovos, né, aquela posição, se algo acontecer com aquela posição, ela era uma fração do seu patrimônio. O patrimônio, né, é mais do que aquilo, vida que segue. Mas enfim, eu vou tentar fazer o flip do vídeo para que o gráfico saia, né, no sentido certo aqui. Mas se eu não conseguir, é importante ilustrar para vocês é o tempo e a mecânica, né, financeira da coisa que faz com que a gente tenha esse momento de disruptura e por isso que a gente temia tanto crise, né, com o setor de multipropriedades, porque a conta ia chegar, né? A conta não era questão de se vai dar errado. Eu sempre falei para vocês, era uma questão de quando ia dar errado, né? A gente falava que os fundos não estavam pagando condizente ao risco, a gente alertava vocês, pessoal, o fundo está pagando 1,50, 1,70, vocês estão achando que é muito, pela conta tinha que estar dando mais de 2, então já tinha indicativos lá atrás de que a coisa já estava meio ruim, isso num momento bom. Aí eu falei, putz, imagina quando isso daqui chegar num momento ruim, tá? Então, pessoal, fica uma lição aí para todo mundo, né? Mais uma, né? São décadas aí conversando com vocês e repassando conhecimento para entender, né? Entendam o funcionamento das coisas antes de sair investir, tá bom? E abram os ouvidos aí para as pessoas que tentam alertar, até mesmo para saber se é porque a pessoa que está falando faz sentido, traz algum conhecimento, mesmo não, né? Se eu conseguir refutar os argumentos da pessoa, legal, valeu, você aprendeu e cresceu, tá bom? Até mais, fui!